Salve, salve, galera do Mercado Pet! Estamos de volta com mais um Pet Conecta Cast, o podcast oficial da Pet South America 2023. E aqui, Cacá, aqui só passa fera, né, Cacá? Normal, né, Jorge? Só pessoas que estão agregando, né? Agregando nas empresas, agregando na sua vida. E mais duas feras passando aqui, né, Cacá? Você estava me falando aqui em off, aqui conversando, um assunto muito importante, né? Com toda certeza. A gente vai deixar que eles se apresentem. Eu vou chamar a Martina para se apresentar. E ela vai deixar bem claro para vocês aqui qual é o papel da empresa deles, o trabalho deles que é fundamental para o nosso mercado. E vocês hoje, bota aí, papel e caneta na mão, já pega agora, que vocês vão anotar muita coisa importante aqui desse episódio, desse podcast, viu, Jorge? Agora que você me falou, cadê o meu papel e caneta? Bom, né? Por favor, registra da próxima vez. Tá bom. Vamos lá, Martina, é contigo. Ótima tarde. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho desse setor que é maravilhoso, né? O setor pet, principalmente da parte da indústria, né? Quando a gente fala de setor pet, a gente fala de não só dos cuidados, né? Da parte de serviço, mas a gente tem três pilares: a parte de indústria, o segmento de indústria, comércio e serviços. Nosso papel aqui é auxiliar o segmento das indústrias. A Prospera Nutri, na qual eu sou sócia, junto com o Felipe Weber, ela faz justamente esse papel de auxiliar as indústrias nesse processo de estar em compliance com a legislação brasileira. Porque hoje no Brasil a gente tem aí quase 50 bilhões, que é o que a indústria hoje fatura, e a gente divide aí a parte de segmento de pet food, pet vet e pet care. E desses quase 50 bilhões de reais de faturamento da indústria, quase 78%, aí quase 80% está concentrado no pet food, na indústria de alimento para animais de estimação, né? E depois a gente tem os outros segmentos também que compõem o mercado. E é importante que as indústrias estejam em compliance com a legislação brasileira, porque o público tem aquela relação de afeto, né, emocional com o animal, mas às vezes elas não sabem todo o trabalho que está por trás, todo o cuidado que a indústria tem. O Brasil é um país que investe muito em tecnologia, investe muito na parte de inovação, na parte de alimentos, de pet care e de pet vet também. E em função disso, tem toda uma questão legislativa que tem que acompanhar isso. Embora o Brasil hoje ele está entre os 3 maiores mercados do mundo, né? É um país que está em consolidação, o mercado pet também, né? A gente está falando aí, quando a gente fala, por exemplo, da cadeia de varejo, hoje a maior cadeia de varejo aqui que a gente tem no Brasil tem 100 lojas. Então, quando você fala de uns Estados Unidos, que é o primeiro mercado do mundo, uma cadeia pequena tem 1000 lojas. Então, assim, você faz uma comparação, a gente ainda tem um espaço bem grande de crescimento. Mas, para isso, as empresas têm que saber o que fazer. Então, elas têm que estar sabendo como seguir a legislação. Então, esse é o papel da Prospera Nutri e é o papel que a gente vem auxiliando as empresas. Aí eu vou até passar aqui para o Felipe, para o meu sócio, que ele vai conseguir dar esse panorama regulatório, como é que funciona aí a parte do... Vocês sabem que eu estava ouvindo a Martina falar e eu trabalho muitos anos com indústria de cosmético. Então a gente sabe o quanto que o Ministério, o MAPA, tá lá, no nosso encalço, para controlar, para cuidar, os processos, normativas, e a gente tem que ter, às vezes as pessoas acham assim, não, mas o MAPA tem que estar olhando para quem? Para humano, né? Vai estar olhando lá para o que é para humano, para animal não precisa tanto. Gente, nós somos tão exigidos quanto produtos para humano. A nossa indústria, ela é extremamente fiscalizada e tem e eu acredito que tem que ter mesmo, né? Sim. Esse cuidado, porque a gente está lidando com uma vida. Você vai falar, lida com vida, né? Então tem que ter isso, né, Felipe? Isso, perfeito. Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer estar falando com vocês, explicando um pouquinho desse segmento regulatório. Eu sei que às vezes a gente fala, regulatório, lei, legislação, é chato, mas é necessário, necessário, né? Precisa, né? Precisa. E o nosso segmento tem uma característica ímpar, que é a inovação.
o mercado pet é movido por novidade. Todos os anos a gente está aqui na Pet South America, inovando, lançando novos produtos, tendências de mercado, o que está acontecendo com o segmento pet, né? Só que, infelizmente, o governo, né, através do Ministério da Agricultura, não acompanha, a legislação não acompanha a velocidade com que o segmento se desenvolve. Eu ia fazer essa pergunta para você agora. Estava guardado aqui. Então, assim, o nosso papel é justamente desvendar os caminhos para dar segurança jurídica às empresas que produzem, a indústria que produz alimentação animal, produtos veterinários, pet care, como fazer com segurança, tá inovando com a segurança. Então, esse é um papel fundamental. E o segundo ponto que eu trago como novidade para o setor, a gente sempre se fala muito sobre serviço público, que não tem servidor, que não tem gente que tem como atender, e o governo sabe disso, tanto sabe que o Ministério lançou uma nova perspectiva, que é a autorregulação, em que publica as legislações, dá à indústria o aval para que eles façam os seus processos, arquivem os processos sobre alimentação animal, respeitando a legislação, e o Ministério atua de uma forma inteligente, através de amostragens dentro da indústria, verificando se todos os processos estão regulares. E aí, dentro da indústria, a gente sabe que um dos times que mais atua e que possibilita, por exemplo, a Pet South America que está acontecendo esse ano é a equipe de P&D, né? Que é desenvolvimento. E essa equipe, muitas vezes, se sobrecarrega com assuntos regulatórios, que não é o métier deles. São técnicos, né, de alimentação animal, doutores em nutrição animal, que tem que desvendar os caminhos da legislação. Então a Prospera Nutri, ela veio aqui, somar esforço com a Nuremberg Mestre, através da Pet South America, para a gente conseguir permitir à indústria brasileira um desenvolvimento com segurança jurídica. E olha só, Cacá, é uma equipe que não aparece, né? Trabalha nos bastidores. Mas olha... Né? E sem eles não tem feira, não tem evento. Não tem. Não acontece. Tem, é. Ele até estava falando, até a pergunta que eu ia fazer para você é isso, né? Que o mercado pet, ele está num crescimento absurdo. Né? Hoje, vamos falar de um português mais simples, o pet não está mais no fundo de quintal, ele está dentro de casa, ele é membro da família, né? O mercado está crescendo, a legislação acompanha? Então, como eu falei, é difícil para o governo federal acompanhar com o tempo, né? Então, o que a nossa equipe faz? Buscar caminhos dentro da legislação, porque o que é inovação, o Ministério não pode proibir. Então, por exemplo, a gente tem uma série... Hoje tá a mostra negra, que é a farinha de mostra negra, que é uma novidade do mercado de alimentação animal. O Ministério ainda não regulamentou essas fábricas, essa produção de proteína animal. E o que ele faz? Ele vai normatizando por memorando circular, parecer técnico. E nosso serviço é justamente acompanhar essas regulamentações para que a indústria possa estar segura. Né? E dentro da autorregulação, as empresas têm a responsabilidade de estar cumprindo a legislação. Então, por mais que hoje não exista o bater carimbo, que era uma coisa que existia muito antigamente, não tira a responsabilidade nem do estabelecimento que produz a ração e tampouco do comerciante no varejo. Ele tem que exigir, por exemplo, as alimentações animais, elas têm um selo atrás do estabelecimento. Qual é o selo que produziu aquela alimentação? Então, tem que saber se tem o selo do mapa de origem, né? E isso é um ponto vital para poder comercializar, porque senão é um produto fativo de proibição, de uma fiscalização, né? Apreensão daquele produto se não estiver regularizado. Então, acho que ao estabelecimento, ao consumidor, busque saber um pouco mais da origem do seu produto. Porque, infelizmente, a gente tem históricos aí de problemas com a alimentação animal. Tivemos aí recentemente, né? Exato, e nosso papel é justamente permitir que as indústrias tenham a rastreabilidade dos ingredientes que eles estão utilizando na ração, estejam produzindo com segurança para o animal de estimação, como vocês bem falaram. O pet é um ser da família, ele envolve o nosso dia a dia, tanto é que é o único segmento que cresceu vertiginosamente na época da pandemia, né? Nós não teve queda, só cresceu. E quem se envolve com o mercado pet, como a Martina falou, e vocês sabem, é envolvente, é apaixonante. Não tem como ter um cachorro, tu vai pro segundo, ou um peixe, vai pro segundo, e a gente é o celeiro do mundo de espécies, né? É sobre isso. Tu sabes, Jorge, que ontem nós entrevistamos o Jorge Kine, né, da Empório Pet, e o Jorge estava falando das empresas que compram. A Empório Pet produz cosmético com extrato vegetal, né? Alguns vegetais, outros naturais. E eles vêm provenientes da Amazônia. E de lá a gente tem que procurar fornecedores que entram em contato com comunidades que são certificadas justamente pela rastreabilidade, porque elas têm que ter o compromisso de devolver para a natureza aquilo que elas retiraram, porque senão um dia esse recurso natural vai se esgotar.
Exato. E isso o mapa exige também, porque a gente tem que ter esse controle de onde veio, de onde está vindo esse extrato, de onde vem a essência, de onde vem tal coisa. Porque se der algum problema, a gente tem como saber rastrear, entender a cadeia de onde veio, como foi, etc. Além do que, a hora que quando a gente possibilita as comunidades extrativistas da Amazônia coletar, né, a fruta para produzir os extratos e as tortas, né, a gente tem que lembrar que a gente está permitindo essas comunidades se manterem dentro da floresta, Exato. não irem para atividades, por exemplo, de deflorestamento, de atividade de mineração, eles se mantêm com uma atividade primária sustentável. Exato. Eu acho que é justamente o que, quando a gente está consumindo esse produto, a gente tem que saber que é muito além do produto. É um produto, é uma história, né? É justamente sobre isso que nós falamos. Falamos ontem sobre isso, bastante. Muito legal, cai muito, né? No E conceito. tem tudo, e isso tudo tem relação, né? A gente, às vezes, né, o nosso consumidor vai lá e pega um shampoo na gôndola, mas ele não sabe tudo que está por trás daquilo, para aquele produto, o que aconteceu antes para aquele produto poder chegar na gôndola e ele estar à disposição para poder levar para casa. A mesma coisa com uma ração, a mesma coisa com qualquer outro produto. Mas né? isso é o que a gente sempre fala, assim, é o consumidor consciente. É importante, né? Como a gente mencionou aqui de algumas questões que houveram no setor pet, como existem outros setores também. Sim. Mas é o que a gente sempre fala, precisa que o consumidor também, o tutor, ele seja consciente também. Então que ele olhe, que ele veja a questão do produto ou do alimento, se o alimento está registrado, ou o cosmético, ou qualquer que seja, porque isso também faz uma seleção natural do mercado. Com certeza. Então você mantém ali só empresas, né, só players que de fato responsáveis, né? Exatamente, cumprem a legislação e são responsáveis e têm cuidado de fato com o pet, né? Seja ele cão, vida, gato, né? Exato, réptil, peixes, aves, né? Então, em relação à feira, por exemplo, as empresas que organizam feiras hoje, elas estão preocupadas com isso, em trazer empresas também para participar da feira, né, que estão envolvidas nisso, na sustentabilidade, que tem a definição pronta? O mercado, ele dita a regra, né? Isso. E cada vez mais o mercado exige um produto com rastreabilidade. O mercado exige um produto regulado. Sim. Eles querem saber se é seguro utilizar aquilo. E obviamente que a organização da feira tem que seguir a regra. Tem que seguir Porque se a organização da feira não segue a regra, acaba que o consumidor não vem na feira. Se essa feira hoje é um sucesso, quem está aqui está vendo o estouro de público, é por quê? Porque a Nuremberg Mess está atenta ao movimento de mercado, entende que isso é uma realidade. Né? O lojista vem para cá procurar empresas responsáveis para comprar esses produtos e ter à disposição do tutor. Trazendo segurança para o tutor do animal, né? A Nuremberg é uma referência disso, né? Não tem a dúvida. A seriedade deles, né? Sim, tanto é que eles organizam eles organizam aqui, que é a principal feira do Brasil, e eles organizam a principal feira internacional, a maior feira de pet, que é na Alemanha, em Nuremberg. Aqui é a maior da América Latina, né? E a maior do mundo é deles, né? E a maior do mundo é deles também, exatamente. E fora do Brasil a gente vê justamente isso, né? A regulamentação, né? Que é um ponto forte também. A gente acha que o Brasil é muito burocrático. A gente trabalha com empresas hoje nos Estados Unidos, da Alemanha, de outros países, a burocracia lá também existe. Existe. Né? Existe, e lá eles já estão nesse caminho do natural, né? Mas o trâmite é mais rápido? O trâmite não é mais rápido. Não é mais rápido, mas o Brasil, nesse caminho de autorregulação, acredito que até vai passar alguns países como a Alemanha, que é super burocrático. Que legal! É impressionante o caminho que o mapa está fazendo inovador se compararmos com outros países. Não tinha essa ideia. Porque o setor pet hoje ele faz parte do agronegócio, ele está embaixo do guarda-chuva do agro. E o agro no Brasil é muito evoluído. É verdade, muito avançado já, né? Exato, então a gente, nesse aspecto... Mas o mapa evoluiu muito também, né? Bastante. Gente, eu já tô com eles, só com essa indústria, eu já tô com eles há 12 anos e a gente vê que o processo... Eu trabalho em desenvolvimento de produto também nessa área. E a gente vê que o processo até está mais rápido, inclusive, de liberação, aprovação de produtos. É que antes era uma lenda. É que eles criaram sistemas informatizados hoje que permite a informação não ficar atrelada ao Estado. Então, por exemplo, existe um CIPAGO, que é o Sistema Integrado de Alimentação Animal, que ele é analisado por vários estados. Então, você tem São Paulo, por exemplo, é um polo de indústria. Então, imagina se só o servidor do Ministério da Agricultura de São Paulo ficasse responsável por esses produtos.
a fila não ia acabar nunca. Então agora eles distribuem processos pela ordem de chegada em outros estados para analisar também, o que dá uma dinâmica que é necessária. Como a gente falou, a novidade é diária, né? E além disso também existe um reconhecimento. Durante muito tempo o setor pet ele ficou à margem. O setor pet ele era visto como setor supérfluo. E a gente via isso sendo refletido em várias questões, principalmente na questão tributária. Esse é um ponto que precisa ainda evoluir. A questão tributária com relação ao setor pet, principalmente com relação ao alimento, ainda é muito alto. E isso precisa melhorar. Porém, a visão do setor pet como um todo, ela ganhou relevância, então tem um olhar diferente, existe um olhar hoje de seriedade, não é mais, ninguém tem mais o pet não é para o seu mero deleite, como a gente já ouviu falar, assim, o pet, as pessoas têm consciência, quando elas têm um pet, isso é importante, elas querem cuidar do pet, responsabilidade, né? Então tem todo esse processo de responsabilidade, e isso tudo vem sendo refletido, o setor pet vem crescendo, então ele vem ganhando esse olhar com mais seriedade, com mais... falando, nossa, o setor pet tem... É isso que a gente está falando. Tem uma legislação específica por trás, tem todo o empenho das empresas e das indústrias de um setor sério que é. Então, eu acho que esse é um ponto também, esse reconhecimento do setor pet como um setor essencial hoje também auxilia nesse processo de melhoria, de legislação. Ele profissionalizou, né? O setor pet profissionalizou muito, né? Vem profissionalizando a cada... Vamos falar que de 5 anos para cá ele teve uma mudança muito alta e tá ficando mais exigente, né? Exato, e essa como eu falei, né? Quem coloca essa exigência é o próprio mercado, né? Exato. Sim. Hoje, por exemplo, na União Europeia... O público final, né? Exato. Começa ali, né? Hoje na União Europeia, para vocês terem uma ideia, uma nova diretriz regulatória é a proibição de corantes artificiais e conservantes artificiais na alimentação animal. Então isso também é uma tendência que já tá refletindo na feira hoje em dia. Sim. A gente encontra muitas rações com coloração natural, né? As rações, o consumidor às vezes pode não estar entendendo que está abrindo um pote de ração em casa e está mudando de cor. Por que isso está acontecendo? Eu compro a minha ração de peixe, ela sempre foi verde, agora ela está vermelha. O que está acontecendo? Porque na verdade a indústria internacional está se regulamentando, se ajustando a novas tendências, que é realmente a alimentação natural, né? Você sabe que eu trabalho há 7 anos com produto, né? Estudando muito produto. E hoje eu vejo o tutor, né, o pai de pet, muito, mas muito exigente. Não é mais simplesmente, o cara não vai mais na loja e pega um bifinho e acabou pelo preço. Acabou isso, gente. Acabou. Posso falar que ele pega o pote, ele olha, ele vê o que está escrito, ele está analisando. Acabou. O mercado pet não tem mais espaço. É o reflexo do que ele consome. É o reflexo do cuidado que ele tem com ele, ou com o filho dele, o filho humano dele, né? É o que ele vai ter com o pet. Então, é importante que as empresas, que as indústrias estejam atentas para essa parte de legislação e principalmente de tendência, que é isso que o Felipe acabou de falar. Eu até queria colocar um exemplo da importância de acompanharmos a legislação, né? Essa semana a gente teve uma publicação no estado de São Paulo, ainda não foi sancionado, né? Um projeto de lei que foi aprovado pelo governo de São Paulo que proíbe a criação de cães, gatos e aves no estado de São Paulo. Está pronto para a sanção do governador, a gente está trabalhando para que isso não seja sancionado, é uma atividade econômica. A criação é uma forma de conservar as raças e conservar as espécies, né? A gente não pode deixar que essa porta se feche, mas justamente porque a indústria não consegue acompanhar tudo. Então a gente precisa estar acompanhando a legislação diariamente, porque foi uma surpresa para o setor de uma forma geral. Nenhuma dessas associações grandes do setor que representa os criatórios sabia que estava tramitando essa lei. Então, não houve um debate necessário também para esse tipo para esse projeto de lei, né? Isso impacta muito. A gente tem hoje, como eu acabei de falar, assim, o setor pet ele cresceu e hoje ele gera economia, renda, sustenta famílias. Verdade, então, sim. Não pode simplesmente, a partir de uma minoria que entende que não pode, precisa se entender a grandeza do setor pet, né? A mesma coisa que hoje não poder criar mais... E tem criadores e criadoras, né, gente? Tem Exato. criadores que são extremamente responsáveis. Não se pode generalizar, Eu sou muito de acordo com isso. Eu acho que tem que realmente fiscalizar, tem que colocar... tem que ser leis rígidas mesmo. E tem também o público, quem quer o pet, primeiro que acho que tem que ter a opção, eu quero ter um animal, eu tenho o meu direito de escolha, se eu quero adotar ou se eu quero
E se eu tenho uma pessoa, um idoso, e se eu tenho um filho com espectro autista, eu não posso pegar qualquer animal. Então, é direito de escolha. Então, isso precisa se ampliar esse debate, porque hoje o setor pet não é assim, proibiu, pronto, acabou. Não é. Impacta de uma maneira grandiosa, né? O setor pet... Você falou um detalhe muito legal. Eu tenho um filho autista, com espectro autista, né? Então, isso tem que ser muito bem analisado. Sim. Por exemplo, o que ele se dá bem com um gato. Exato. Entendeu? Então, não é simplesmente, vou pegar qualquer pet, vou comprar, não. Tem que ser feito com muita responsabilidade, porque o animal hoje, ele influencia muito dentro de casa. Exatamente. Muito dentro da família. Sim. Né? Então, eu acho isso de muita coerência que vocês estão falando. A lei tem que ser muito rígida mesmo, sabe? Tem que ser... E a gente tem que ter responsabilidade, né? Vocês que estão nos ouvindo, que são apaixonados pelos animais de estimação, assim como nós, busque saber de onde está vindo seu animal de estimação, busque saber de onde está vindo seu alimento. Você vai dar um alimento pro seu cão, que é um membro da sua família, sem saber de onde foi feito, se aquele alimento é regular, se tem origem, matérias-primas seguras dentro da formulação, que tragam o bem-estar animal, garantam o bem-estar animal. Então, quando a gente fala em legislação, eu sempre gosto de comparar, assim, né? Alguém dirige sem carteira de motorista? Não, né? Dirige, mas não pode, né? Mas vamos pensar assim, a regra. Todo mundo sabe que tem que ter, né? Tem que ter, lógico. A ração, a alimentação animal tem que ter um registro no mapa e é importante para o consumidor que tenha. Perfeito. Porque traz segurança para o consumidor. E tem muitas marcas nascendo no mercado quase que todos os dias. Exato. Então tem que ter esse cuidado. E às vezes tem uma marca que é local ali também, eu compro dessa marca, mas tem que olhar, tem que avaliar. Então eu acho que a gente tem que também ter essa autocrítica de nós como tutores, né, de ter essa responsabilidade de cobrar isso, né, dentro do mercado. E dentro desse processo de autorregulação que o Ministério da Agricultura está implementando no Brasil, também existe... ele concedeu a autorregulação, mas também criou uma regulamentação específica. Então, se ele encontrar qualquer incongruência, incompatibilidade com a legislação nas rações do processo de autorregulação, essa empresa ela recebe sanção, ela passa a ser fiscalizada mais de uma vez por ano, no mínimo uma, vai ser duas, até o momento que ela pode ser, inclusive, suspensa ou cancelada. Então, quem também produz a ração tem que ter essa responsabilidade. A gente sabe que hoje as equipes de P&D dentro da indústria estão sobrecarregadas, porque é diária novidade lançada no mercado, eles têm que desenvolver todo dia um produto novo. Então, para isso que a gente soma esforço para que essa indústria possa voar novos horizontes, que a gente tem muita novidade aí para lançar. Eu visitei várias fábricas de rações no ano passado e esse ano. E a exigência para você entrar dentro de uma fábrica de ração hoje, posso falar uma coisa para vocês? É maior do que de alimento para humano. É verdade. Eu sei, porque assim, eu fiz muita reportagem ano passado em fábrica de ração e fiz também alimentação humana. Eu falei, gente, é impressionante. Mas na área do pet care também é assim. A exigência... A gente, para entrar... Eu trabalhei dentro da indústria há 12 anos. Pergunta quantas vezes eu acessei a parte de produção. Não tem como. Nunca. Nunca. Eu só enxergava da janelinha, lá em cima no laboratório. Eu entrei dentro de uma grande fábrica, eu tive que paramentar todo, fazer higienização, até a barba, os caras botaram uns negócios, assim, eu falei, gente, aí eu comecei a olhar, mas era um chão de... não vou nem falar hospital, shopping, não sei, era... Não, tem que se adequar tudo, Eu fiquei não pode ter cantos, né? Nem nada, tem que ter todo um cuidado. Vocês dão consultoria também para as empresas? Vocês fazem esse trabalho de consultoria? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre esse trabalho de vocês. Sim, bom. Então, é justamente o nosso viés, né? Dar segurança jurídica para a indústria, auxiliar eles nos processos regulatórios, para que eles possam canalizar a energia para a inovação, que é o que o mercado pet exige e busca. Sim. Então, e deixar que o consumidor deles, no caso o cliente, o varejo, possa comprar um produto seguro, regulado, que esteja de acordo com a legislação do mapa, que está em constante evolução. Como a gente também está em constante evolução das matérias-primas, das inovações, o Ministério está evoluindo, novos processos, novas regulamentações, e a indústria tem que acompanhar isso. E legal, e fala assim, a pessoa quer montar uma empresa do zero, tá? Ela já quer começar estruturada, quer começar
dentro da lei, ela pode contar com vocês? Com certeza. Com certeza Eu pode. sempre digo que é muito mais fácil construir que reformar. Exatamente. Então, assim, se a gente planejar juntos, né? Aonde tu quer chegar? Qual é o intuito da tua indústria? O que tu quer produzir aqui? Pensando no No pós. pós, né? no futuro. A gente consegue planejar, a gente consegue pré-autorizar a planta, sair construindo, porque acontece muito disso, né? Vou construir, construir não, mas não podia ter essa passagem, não tinha essa câmara de tem fluxo. que ter todo esse cuidado. Isso aí já tem que ser projetado bem antes. Isso, né? Nada então a gente melhor que um planejamento. então a gente auxilia nesse planejamento, inclusive de trazer para eles fornecedores de matéria-prima regulados. Porque hoje, por uma curiosidade, que também a gente atua também auxiliando as empresas de exportação, para exportar tu tem que ter rastreabilidade da matéria-prima que tu está exportando. Não só da ração, mas a matéria-prima que tu utilizou na ração, tu tens que provar que tem rastreabilidade. Legal. Então isso é o que o mercado internacional exige, isso é o que o mercado brasileiro exige. A gente está em constante evolução, crescimento dos dados estão aí, o mercado está crescendo, todo mundo sabe, mas também tem essa inovação, necessidade de acompanhar a parte regulatória. Ó, ele tá falando, eu vim na correria pra cá, né? Vim correndo, eu tava gravando com o pessoal da Gazeta, né? E eu tava vendo um produto que é da madeira do café e tem ali o código de origem Isso. no produto, para você rastrear qual era a fazenda, qual era o corte. Olha Exato. que interessante, como o pessoal já tá, né? Então não pode ficar para trás, tá? Você aí de indústria, empresário, não pode ficar Se para liga. trás. Se liga, sai na frente, que é um diferencial, né? Exato, Com certeza. Mas é mesmo, e quando você sai, e hoje também, além dessa parte de planejamento, são as empresas pensarem já se vou trabalhar, vou exportar, ou vou importar algum insumo para poder depois transformar e exportar meu produto. Então todo esse processo a gente também auxilia, e ela conseguindo fazer isso de uma forma planejada também, ela já vai ter, além de, obviamente, ser mais eficiente, ela vai economizar muito, porque você refazer processos, isso daí é muito mais trabalhoso. Que legal esse assunto, hein? Muito Eu bacana, amei. hein? E é bem o meu universo também, né? Então, Não, cai muito com o conceito que a gente Nossa, estava falando ontem, né? é. Assim, é um assunto que a gente não costuma falar muito, né? Fica nos bastidores, Sim, sim. mas é muito importante, né? A gente E vai aí começar e colocar correto. no holofote isso, porque é principalmente para o tutor poder ter essa orientação de ele selecionar melhor agora os produtos que ele está Exato. comprando pro pet Exato. dele, né? Exato. Dá segurança pro animal dele, É, né? é. Acho que Lê o rótulo, lê o rótulo. Tá? Lê o rótulo, vê a origem. Isso. Isso é um caminho. A gente já enfrentou muitos problemas já, né? E recentemente, quantas com mortes de certeza. pets a gente viu por aí com contaminação, certeza. né? E a gente tem que cuidar muito, assim, né? E o Ministério tem esse viés, né? A hora que essas mortes recentes que aconteceram, eles faltavam informação da onde é que estavam vindo os produtos. Então, assim, isso a rastreabilidade é essencial. Essencial. A gente falava em rastreabilidade para o futuro, a rastreabilidade já ficou no passado. A gente já tem que ter. Não tem mais, vou rastrear. Não, já tem que ter. E eu acho que até para o seu público, assim, se você tá, mas o meu vizinho faz assim, eu vou fazer também. Não entra nesse barco, é furado, verdade. porque Faz a coisa correta, né? Faça direito. É uma bola de neve, tá? Começou errado. Exatamente. Vai Começou errado. certo. Mas eu começou tô fim. vendo lá que tá vendendo assim, ele não faz. Pô, eu vou faça você, porque é o que a gente tava falando, que o Felipe comentou, assim, o Ministério, ele tá observando e ele vai, pode ser que não seja na velocidade ideal, mas ele está observando, então ele vai, uma hora que vai mudar a legislação, você tá preparado? Você tá preparado? Um exemplo, né? Por exemplo, mas eu estou no mercado há 20 anos, eu atuo no mercado Nunca nacional, aconteceu nada. tenho as minhas licenças, tudo certo, meu processo regulatório está redondo. O que a gente mais recebe é demanda, eu quero entrar no mercado internacional Verdade. e eu não estou conseguindo. Aí a gente vai olhar, a fábrica não tem a rastreabilidade dos ingredientes que ela tem que provar, ela não conhece quais são os ingredientes dos países de destino. E isso é um processo complexo, porque primeiro tem que consertar tudo lá para trás, que em teoria tu já tinha que ter a rastreabilidade do ingrediente, para depois tu poder começar a dar um passo para frente. Então eu sempre digo, dar 2 passos para trás para dar um para frente. Arruma a casa e depois vai buscar arrumar o terreno na volta, né, João? E a gente tá aqui justamente para isso, para somar esforços. Quando a gente entra nas nossas consultorias na indústria, a gente sempre fala, P&D, a gente vai ajudar vocês a desenvolver produto com segurança, vamos juntos. Porque é isso, somar esforços da nossa equipe com a da indústria e dar segurança jurídica para os estabelecimentos de varejo e para o consumidor final, que é o principal
público-alvo do nosso setor. Parabéns pelo trabalho de Sucesso, vocês, hein, parabéns gente? pela empresa. Obrigada. Fiquei contente, gostei também. da pauta, fiquei mais... Gostei. Vou convidar eles para ir lá no estúdio fazer uma pauta com a gente, que é muito importante isso. Não, é bem relevante mesmo, para o é- pessoal entender o que tem por trás de tudo isso, né? Legal. Muito trabalho, muita pesquisa, muita inovação mesmo e muita regulamentação que tem que ter. Exatamente. Tem que ter controle. Deixa o contato de vocês pro pessoal de casa. Sim. O site é www.prosperanutri.com.br e tem o nosso Instagram também, que é @prosperanutri. E ali também tem os nossos contatos. No site é mais fácil, a gente por e-mail, por WhatsApp, precisando é só entrar em contato e a gente marca uma reunião. Tá legal. Obrigado, viu? Obrigado Obrigada. pela Eu que presença de agradeço, vocês. obrigada a Adoramos oportunidade. a Muito conversa. legal. Ficamos à E é o disposição. seguinte, ó, você vai agora mesmo no canal do TikTok, né? Pet Connect lá no TikTok, se inscreve lá, segue lá, porque tem vários cortes. Tem corte viralizando já. Tem Tem corte muita de coisa 200 boa. mil, 300 mil visualizações, Cacá. Meu Deus. Você não tem certeza? Você não tá indo no canal de corte, Cacá? Meu Deus, claro que eu vou. Dá uma olhada lá. Eu tô lá. Eu sou um dos Tô sendo recordistas. marcada todo Eu sou um dos dia. recordistas, Cacá. Sensacional. Se inscreva no canal. No canal do YouTube, não esquece, ativa o sininho para que cada episódio novo que entrar, você vai ficar sabendo e não vai perder esse conteúdo com essas feras que estão sentando nessa mesa conosco. É isso aí, Pet Conecta Cast, o podcast oficial da Pet South America 2023. Até a próxima! Até mais!